Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a Dataset Apps. O meu nome é Israel Henrique e hoje começa a tua jornada, a nossa jornada nesse mundo de criação de aplicativos web e mobile através do Flutter Flow. E eu já vou te mostrar agora, inclusive, qual que é o aplicativo que nós iremos criar ao longo dessas aulas, tá? Então deixa eu só diminuir um pouquinho desse negócio aqui. Deixa eu trazer para minha outra tela. Isso aqui que você está vendo é exatamente a tela do meu celular, tá? Então aqui está o meu celular e aqui eu só espelhei ele aqui na tela, beleza? Então repare que eu tenho aqui um aplicativo chamado Agenda Tarefas. Tá bem aqui, ó, do lado do ChatGPT. Então eu vou clicar, ó, cliquei sobre ele e aí ele apareceu aqui. O que é esse aplicativo? Isso aqui é uma lista de tarefas. Então aqui em cima eu tenho um calendário, tá? Onde eu arrasto aqui, ó, eu clico nos dias e aí ele traz para mim quais são as tarefas que estão agendadas, ou que estavam agendadas para aquele dia ali. Perfeito? Isso aqui a gente vai fazer do zero, passo a passo, elemento por elemento, tela por tela. Aqui embaixo, ó, eu tenho um botão chamado Adicionar tarefa. Vou clicar sobre esse botão, ele abre uma tela e aqui eu vou colocar uma tarefa, por exemplo, ir para a academia. Beleza? Aqui embaixo eu vou clicar no dia, eu vou escolher o dia 31, que é hoje mesmo, tá? E vou colocar um horário. Então vou colocar, por exemplo, 10 horas aqui, ó. 10 horas e 10h30. Então 10h30, 10h31, 10h30, eu vou ir para a academia. Vou clicar em OK, vou clicar em salvar, e aí ele vai dar mensagem para mim. Você vai aprender a fazer tudo isso. E já apareceu aqui, ó, tá, ó. Ele já apareceu aqui a minha tarefa programada para aquele horário. Vou clicar em adicionar nova tarefa e posso colocar uma outra tarefa também. Vou colocar, por exemplo, ir para casa. Então, eu vou ir para casa. Vou clicar aqui no dia 31, vou colocar no horário também, por exemplo, 23 horas. 23 horas e 30 minutos, uma hora depois, eu vou ir para casa, vou clicar em salvar, ele vai dar a mensagem e aqui já apareceu para mim. Perfeito? Se eu clicar em outro dia, não tem nada para o dia 1º de junho, dia 31. Isso aqui que eu fiz é um processo de salvar informações no banco de dados, tá? Você vai aprender a fazer. Agora, eu posso editar uma tarefa. Vou clicar, por exemplo, aqui, ó, em ir para a academia. Eu vou clicar aqui, ele voltou para essa tela e eu posso editar. Por exemplo, não, eu não vou mais ir para a academia. Eu quero ir, na verdade, para o McDonald's. Então, eu vou escrever aqui, ó, McDonald's. Vou clicar em OK, vou clicar em salvar. Tarefa atualizada, ele mostrou a mensagem. Repare que já apareceu ir para o McDonald's, tá? Quando eu realizar a tarefa, eu posso clicar nesse botão, ele vai marcar um checkzinho para indicar que eu já fiz aquela tarefa. E se eu quiser, eu posso ainda excluir uma tarefa. Então aqui, ó, em ir para casa, eu vou clicar aqui também e vou clicar no botão excluir, que está aqui, ó. Ele vai perguntar, tem certeza que deseja excluir? Sim, tenho certeza. Então, perfeito, não vou mais ir para casa, vou ir para o McDonald's e depois não sei o que vou fazer. Legal? Então, é exatamente aqui esse aplicativo que nós iremos construir ao longo dessas aulas, tá? Não será apenas uma única aula, vão ser algumas aulas, onde a gente vai aprender a criar passo a passo do zero, tá? Vai ser bem calmo, tá? Vou ensinar para você sobre as telas, sobre as configurações ali do Flutter Flow. Aliás, se você não sabe o que é Flutter Flow, eu coloquei aqui em cima. É um vídeo, você vai clicar aqui, onde eu ensino, né, eu falo sobre o Flutter Flow e esse mundo no-code, low-code. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu também vou deixar disponível para você. Perfeito? Essa primeira aula é uma aula mais simples, é uma aula mais de apresentação mesmo. Vou clicar então aqui e vou acessar o site do Flutter Flow. Então esse aqui é o site do Flutter Flow, tá? flutterflow.io. Se você já tem uma conta no Flutter Flow, você vai clicar aqui em Sign In, tá? E vai se cadastrar aqui, vai entrar, na verdade, aqui com o teu login e com a tua senha. Caso você ainda não tenha uma conta no Flutter Flow,
Então você vai criar essa conta. Você pode clicar em Start for Free, começar de graça, e se cadastrar. Ou você pode clicar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou colocar um link. Você vai clicar nesse link e vai se cadastrar, vai ir para a página para se cadastrar no Flutterflow, beleza? Eu vou deixar aqui embaixo também, nesse link, aqui embaixo na descrição do vídeo, um link para o nosso curso de Flutterflow, que não está pronto nesse momento, mas estará em breve, um link com uma lista de espera, tá? Então, se você assistir essas aulas, se você gostar, se interessar por esse mundo e achar que vale a pena, você pode se inscrever e quando a gente abrir as vagas, você vai ganhar um desconto. Todo mundo que estiver na lista de espera vai ganhar um desconto. Perfeito? Mas vamos lá. Eu vou acessar aqui o Flutterflow com a minha conta, então vou escrever aqui, vou colocar o meu e-mail, tá? E vou colocar a minha senha também. Vou clicar em login. E ele vai acessar aqui o Flutterflow, beleza? Quando você acessar o Flutterflow pela primeira vez, automaticamente ele já vai te trazer para essa tela aqui. Então ele vai te trazer para essa tela, onde vai aparecer aqui um aplicativo, vai aparecer aqui umas mensagens, né, de tutoriais. Você vai clicar aqui, ó. Vai clicar exatamente nesse link, nesse ícone aqui em cima, tá, do Flutterflow, para que você volte para esse lugar, para essa tela. Porque a partir daqui é onde nós iremos começar, tá? Então, você já vai ter aqui um aplicativo pronto, que ele vai trazer para você, um aplicativo de viagens, que automaticamente ele já traz, um Travel App. Vamos clicar aqui do lado, ó, em Create New. Então, clicando em Create New, ele vai perguntar para mim qual que é o nome do meu projeto. Perfeito? Então, vamos dar um nome de Agenda Tarefas, tá? Então, esse vai ser o nosso projeto. E aqui embaixo, ele já mostra para nós alguns templates prontos de páginas. Não iremos começar com templates prontos, tá? Você pode depois clicar aqui para visualizar, para testar, para fuçar mesmo, mas iremos começar com uma página em branco. Então, vamos clicar aqui, ó, Create Blank. E aí, ele vai criar um projeto novo para nós, tá? Vai dizer aqui, Welcome to Flutterflow. Vamos clicar em Skip, tá? Para pular tudo isso daí. Legal? Então, nós temos aqui exatamente, ó, a nossa interface do Flutterflow. Perfeito? Aqui no meio, aqui no centro da tela, nós temos a página do celular, tá? Onde a gente vai criar aqui os nossos elementos, nossas páginas, os botões. Eu posso clicar aqui, ó, aqui em cima e escolher um celular, tá? Então tem vários modelos aqui para você ver como que ele fica. Você pode clicar aqui também, ele vai aparecer aqui os tablets e também temos a opção de computador. Vou pegar aqui qualquer um deles, ó. Então aqui como ficaria no computador. Então você pode visualizar o teu aplicativo em qualquer dispositivo que ele vai funcionar. Eu vou clicar aqui no primeiro, tá? Vou escolher aqui qualquer um. Perfeito. Aqui nós temos esse botão. Quando eu clico sobre esse botão, ele coloca aqui essa moldura em volta. Esse outro botão aqui, eu clico sobre ele e aí eu consigo, ó, fazer isso daqui, ó, redimensionar com o mouse mesmo. Perfeito? Ok, vou clicar aqui para sair esse negócio. Vou escolher aqui qualquer um, por exemplo, esse daqui. Ok? Do lado esquerdo, nós temos o quê? Nós temos os elementos que nós iremos utilizar na construção do nosso projeto. Então, clicando aqui, ó, em Commonly Used Elements, que são os elementos mais utilizados, eu posso arrastar, por exemplo, um botão para a tela. Repare que o botão já apareceu aqui, ok? Quando eu clico sobre o botão ou sobre o elemento que está na tela,
Do lado direito da minha janela, eu tenho as propriedades desse elemento que eu cliquei, desse botão. Então aqui eu posso definir as cores do botão, o formato do botão, as ações do botão. Então, quando eu clicar sobre o botão, o que vai acontecer? Eu quero que aconteça alguma coisa, então eu defino tudo aqui, tá? Vou clicar sobre esse botão e vou deletar. Não é isso que eu quero nesse momento. Aqui do lado esquerdo, eu tenho essa aba chamada Build, tá? Uma aba não, um título, né, chamado Build, onde eu tenho aqui alguns ícones. Então, o primeiro ícone, que é esse aqui que está selecionado, é o UI Builder, que é exatamente essa tela que nós estamos aqui, onde nós podemos arrastar os elementos para a tela, tá? Aqui embaixo eu tenho um outro ícone chamado Widget Tree, que é uma cadeia de elementos. Então aqui eu consigo visualizar a página em si e os elementos que estão nessa página, tá? Isso aqui a gente vai utilizar praticamente em 100% das vezes que for criar alguma coisa no Flutterflow, tá? Então nem se preocupe muito com isso aqui, vai ficar depois cravado na tua cabeça. Temos um outro botão aqui onde eu consigo visualizar as páginas que eu tenho apenas uma única página nesse momento. Aqui eu tenho um outro botão, tá? Onde eu consigo visualizar todas as páginas que eu tenho no meu aplicativo e como que essas páginas estão se relacionando. Aqui embaixo, em Connect, eu tenho acesso digamos, ao back-end. O que é o back-end? É todo o processo que ocorre por trás do aplicativo. Então, quando eu clico no botão, por exemplo, ele vai salvar uma informação no banco de dados. Então, isso é o back-end. O primeiro ícone aqui, ó, Firestore, é onde eu consigo configurar todo o meu banco de dados, tá? Nós não iremos trabalhar com isso nessa aula. A parte de banco de dados vai ficar mais para frente, tá? Então não vou falar muito sobre isso agora. E aqui eu tenho outras configurações, eu posso cadastrar tipo de dados, eu posso trabalhar com variáveis, iremos trabalhar inclusive com variáveis durante essas aulas, tá? Chamadas API, eu posso fazer chamadas API com o Flutterflow. E tem diversas outras configurações aqui que não vou falar nessa aula, tá? Mas vou falar ao longo do curso. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar a criação desse nosso aplicativo. Eu vou, primeiramente, deletar os elementos que nós temos nessa tela aqui. Então, você vai clicar aqui em Widget Tree e perceba que nesse momento nós temos apenas uma única página, que é a página Homepage, tá? Repare que quando eu clicar aqui, ó, tem uma seta para baixo. Então, todos esses elementos aqui estão contidos na página Homepage. Se eu clicar aqui, eu fecho, né? Ele recolhe os elementos. Se eu clicar aqui, ele abre os elementos. Nós temos uma coluna, tá? Onde, dentro dessa coluna, nós temos um elemento AppBar. O que é o AppBar? Essa barra aqui azul. E dentro desse AppBar, nós temos um texto, um elemento de texto, tá? Eu posso clicar aqui, por exemplo, nesse elemento de texto, e no lado direito aqui, eu posso colocar um título qualquer, por exemplo, agenda de tarefas, tá? Mas perceba que esses elementos aqui, eles já vieram automaticamente quando eu criei a página, ok? Quando eu criei a página. Então, eu vou deletar esses elementos, vou deletar essa coluna, eu vou deletar esse AppBar também, vai ficar apenas a página. Porque nessa primeira aula, eu quero mostrar para você quais são os elementos mais importantes aqui no Flutterflow. Se eu clicar aqui, ó, nesse UI Builder, eu tenho diversos elementos, tá? Os mais utilizados, tenho elementos de layout e assim por diante. Tem dois elementos aqui que são importantíssimos, que é a coluna e a linha, ok? A minha página, nesse momento, ela está em branco. Vou clicar aqui nesse botão Widget Tree. Eu vou clicar aqui, ó, nesse ícone onde está escrito adicionar elementos a esse widget. Quando eu clico aqui, ele abre essa
tela, que é exatamente a mesma tela que nós tínhamos na outra aba, tá? E clicando sobre um desses elementos, por exemplo, coluna, vou clicar sobre a coluna, e a coluna já vai aparecer aqui, ok? Se você observar, nós temos a coluna, e ela tem um ícone que indica que um quadradinho está em cima do outro, ok? Já a linha é um outro elemento também importante, que indica que um elemento está do lado do outro. É muito importante entender isso, tá? Aqui está a minha homepage. Abrindo aqui, eu tenho a coluna que eu coloquei dentro da homepage. Beleza? Vou colocar dentro dessa coluna alguns elementos. Olha só, vou clicar aqui e vou colocar, por exemplo, um elemento de imagem. Cliquei aqui. Então, apareceu uma imagem aqui. Eu vou dimensionar para que ela fique um pouco menor. Assim. Então, repare que a minha imagem está dentro da minha coluna. Eu vou clicar aqui agora e vou colocar mais um elemento dentro dessa coluna, que vai ser novamente uma imagem. E aí, eu coloquei aqui. Agora, perceba que essa imagem nova que eu coloquei, ela ficou aqui embaixo. Então, a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: por que a imagem ficou aqui embaixo e não ficou aqui do lado dessa primeira imagem? Isso acontece porque nós temos uma coluna. E uma coluna, por padrão, sempre os elementos vão ficar um embaixo do outro. Ok? Então isso é importante você saber. Tá, mas Israel, eu quero que esses elementos fiquem uma imagem do lado da outra. Então como que eu faço? Então você vai deletar as imagens que você colocou. Perceba que nós temos uma coluna e dentro dessa coluna eu vou colocar um elemento de linha, tá? Beleza, repare que agora aqui em cima ó, eu tenho uma linha. Então eu tenho uma coluna, dentro da coluna eu tenho uma linha, ok? Dentro dessa linha eu vou colocar uma imagem. Então coloquei aqui uma imagem agora. Perfeito? Aqui está a minha imagem. Agora, perceba que essa imagem que eu coloquei, ela está contida na linha, que por sua vez está dentro da coluna. Se eu quero colocar então uma outra imagem ao lado dessa imagem, e eu falo imagem, mas pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser uma imagem, um botão, qualquer coisa. Se eu quero colocar uma imagem ao lado dessa, basta que eu insira nessa mesma linha uma nova imagem. E então essa imagem vai aparecer ao lado. Perfeito? Por quê? Porque eu tenho um elemento de linha. E nas linhas, os elementos se agrupam um ao lado do outro. Ok? Se eu colocar um novo elemento aqui, por exemplo, agora um botão, ele vai aparecer aqui do lado, tá? Repare que ele não está aqui porque ele foi empurrado para o lado. Eu posso diminuir, talvez, o tamanho dessas imagens aqui, clicando sobre essa imagem, ó, do lado direito eu tenho aqui as propriedades. Uma delas é a largura. Vamos colocar por exemplo 150, assim, ó. Repara que já apareceu aqui o botão, ok? Não, mas eu quero que o botão fique embaixo, eu não quero que ele fique do lado, eu quero que ele fique embaixo. Então o que eu faço? Vou clicar aqui, vou deletar esse botão. Ao invés de eu colocar o botão dentro da linha, eu coloco ele dentro da coluna, ou seja, abaixo da linha. Então, clicando sobre a coluna, neste elemento aqui, eu vou clicar sobre o botão e automaticamente ele vai aparecer aqui embaixo, ok? Então, isso aqui é um conceito importante que é necessário falar logo na primeira aula sobre linhas e colunas e como que os elementos eles se comportam dentro da sua tela com base nesses dois elementos principais. Perfeito? Vou deletar então essa imagem, essas duas imagens, na verdade, e também vou deletar essa linha aqui, ó. Vou clicar sobre a linha e vou deletar. Temos apenas um único elemento agora. Repare que esse elemento ele está aqui, ó, bem aqui. E perceba que essa coluna ela tem uma distância que vem daqui até aqui.
temos uma outra grande distância aqui que não está sendo preenchida por nada. Se eu colocar um outro elemento, por exemplo, vamos colocar uma imagem mesmo. Ele vai colocar embaixo, porque é uma coluna, e agora repare que o tamanho da coluna se expandiu, tá? Então, o que acontece aqui? Se eu clicar sobre a coluna, sobre essa coluna, no lado direito, eu tenho aqui algumas propriedades importantes sobre a coluna. Aqui embaixo, eu tenho essa primeira propriedade aqui, ó, que diz respeito ao alinhamento do eixo principal. Na coluna, o eixo principal é o eixo vertical. Perceba que esse ícone aqui, ó, indica que os elementos estão sendo empurrados para cima. Então, tem uma seta indicando que os elementos vão ficar sempre no topo, tá? Essa outra seta, se eu clicar sobre ela, os elementos ficam agora alinhados no centro da imagem, ok? Aliás, no centro da tela, ou no centro da coluna. Esse ícone empurra todo mundo para baixo. Esse daqui vai centralizar os elementos em distâncias iguais, desde a extremidade até o primeiro elemento, e desde a extremidade inferior até o primeiro elemento, sempre em distâncias iguais, ok? Esse aqui também, ele vai centralizar, porém aqui vai reduzir um pouco as distâncias para as extremidades, e por fim, essa outra configuração que vai prender dois elementos nas extremidades, e os outros elementos que forem adicionados aqui ficarão no centro, ok? Assim, coloquei um botão. Mas ainda por que a coluna está desse tamanho aqui, ó? O tamanho da coluna ela vai ser igual ou equivalente ao tamanho na horizontal do maior elemento que está na tela. Então, se a coluna está desse tamanho aqui, é porque a imagem é o maior elemento e ocupa esse tamanho. Mas, clicando sobre a minha coluna, aqui embaixo ainda, eu tenho uma outra propriedade que diz respeito à posição dos elementos na horizontal. Eu vou deletar esse botão aqui, vou fazer eles ficar no centro aqui. Vou aumentar o zoom. Se eu clicar aqui, os elementos ficarão empurrados para a esquerda. Se eu clicar aqui, eles ficarão centralizados. Se eu clicar aqui, ficarão empurrados para a direita. Agora, se eu clicar nesse ícone aqui, ó, o último, ele vai aumentar o tamanho da coluna, ele vai aumentar, na verdade, o tamanho dos elementos para que eles fiquem expandidos o máximo que eles conseguirem, tá? Então, se eu tiver uma tela maior, por exemplo, uma tela maior, os meus elementos sempre ficarão expandidos, ok? Então, aqui há algumas configurações básicas sobre as linhas e colunas. É óbvio que no decorrer desse curso, desse mini curso, a gente vai trabalhar muito com essas propriedades, tá? Então isso aqui vai ficar cravado na tua cabeça, vai ficar muito claro na tua cabeça no decorrer do curso, tá? Mas é importante que eu fale isso logo no começo, para que você já tenha essa noção de como que os elementos trabalham aqui na tela, tá? Você pode configurar o teu Flutterflow, a tua tela com infinitas possibilidades, tá? Então, tudo que você quiser fazer em termos de layout, você consegue apenas configurando essas propriedades que eu te mostrei aqui. Maravilha, pessoal? Então, vamos pegar essa página. Ainda estou aqui, ó, na árvore de elementos agora. Eu vou clicar aqui embaixo, ó, em Page Selector. Vou clicar aqui. Aqui vai aparecer as páginas que eu tenho. Eu vou dar um duplo clique aqui, ó, nessa página. E eu vou nomear essa página como lista tarefas, tá? Porque essa aqui vai ser a página inicial do nosso programa. E aqui onde iremos criar, aparecer aqui o calendário e embaixo as tarefas. Perfeito? Mas isso nós iremos fazer a partir da próxima aula. Beleza? Essa primeira aula aqui foi realmente uma aula de introdução à ferramenta, ao Flutterflow, para você conhecer, dar os primeiros passos realmente nesse mundo, tá? Então aqui fizemos uma passada geral
entendemos sobre os conceitos fundamentais de layouts, linhas e colunas. Tem muito mais ainda para introduzir, mas vamos aos poucos, sempre passo a passo. Beleza? Então já aproveito para te convidar para se inscrever nesse canal. Se inscreva aqui para ficar por dentro das próximas aulas. Eu vou trazer muito conteúdo para vocês. Não se esqueça de clicar no like, isso ajuda bastante aqui a divulgar o nosso trabalho. Beleza? Comenta aqui embaixo qualquer coisa, qualquer dúvida que você teve sobre isso daqui, tá? Que nós iremos responder a todos os seus comentários. Eu te espero já para a próxima aula, onde iremos de fato começar a construir a nossa primeira tela no Flutter Flow. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.